nesse momento, chamar aqui a Aline. Vem cá, Aline. Vamos receber a serva de Deus, dando a melhor salva de palmas para Jesus. Tudo bem, Aline? Olha, tá igual uma pastora, igual uma pregadora aqui, né? Você tá vendo? O orgulho do pai e da mãe, né? Ela veio pela manhã e Deus deu um grande presente para ela. Ela está hoje lançando o livro dela, que nós iremos no final do culto consagrar ele ao Senhor. E quando ela me procurou, dizendo que aquilo que Deus estava dando para ela, falei assim: olha, vamos fazer isso num culto de Santa Ceia, porque é o culto que tem mais irmãos nossos, e nós temos que celebrar as conquistas, as vitórias de cada um do corpo de Cristo. Então, ela cresceu na igreja, é uma moça de Deus, ela fez um seminário do sobrenatural. É claro que ela não vai falar tudo que está no livro, senão você não vai comprar o livro, né? No final ela vai estar fazendo dedicatória para o livro. Você vai ver o quanto esse livro vai tocar o seu coração. E o nome, vira para mim aí, pastor Marcos, e o nome do livro é Como Deus Me Vê. Amém? Deixa eu mostrar para a igreja aqui, ó. Eu já adquiri o meu, ó, Como Deus Me Vê. E eu fiz uma pergunta para ela no culto da manhã, e eu disse assim para ela. Posso dar spoiler aqui? Ela falou que muitos de nós, como cristãos, nós vivemos como órfãos de Deus. Nós nos sentimos sozinhos. Eu fiz uma pergunta para ela de manhã: qual é a palavra que você daria para alguém que não se sente amado pelo Senhor? E aí ela vai falar um pouquinho hoje aqui. Muitos de nós, muitas vezes, nós não nos sentimos amados por Deus. Nós muitas das vezes nos sentimos deixados de lado, porque às vezes Deus permite que alguma coisa ruim aconteça na nossa vida e a gente quer culpar Deus, e a gente fala: Deus não me ama por causa disso. Mas nada mais, nada menos, Deus está nos forjando o nosso caráter. E eu aprendi que ostra feliz não produz pérola, né? Então às vezes vem um probleminha dentro da ostra, porque Deus ele quer que em nós possa sair de nós uma pérola preciosa. Então, estenda a mão aqui para a serva do Senhor, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Aline, por tudo que ela tem sido como identidade do céu aqui na terra. Queremos agradecer por esse presente que o Senhor deu para ela. E como eu orei pela manhã e quero orar agora também, que o Senhor possa usar ela como um canal de bênção na tua presença, Senhor, e que o Senhor assopre nas letras desse livro e possa chegar aos corações daquelas pessoas que estão famintas e possa chegar nos 4 cantos da terra, Pai. Nós assim pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Dê a melhor salva de palmas para Jesus. Paz seja com todos. Cristo nos une sempre mais, amém? Queridos, estou nervosa. Jesus vai ajudar, já deu tudo certo em nome de Jesus. Vamos orar rapidinho, eu sei que o pastor já orou, mas eu gostaria de fazer uma breve oração. Papai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Deus, porque nós estamos aqui num dia muito importante para a nossa nação. E nós estamos aqui, Senhor, preparados, Deus, para aquilo que o Senhor tem para o nosso povo, papai. Nos ajuda a ver isso e enxergar como o Senhor vê o Brasil, papai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bom, pessoal, o Senhor falou muito ao meu coração nesses últimos anos sobre a identidade que nós carregamos e tal, e eu acabei desenvolvendo esse livro. Eu compartilhei hoje no culto da manhã falando como muitas vezes nós estamos aqui dentro, na casa do Pai, mas nós podemos ser órfãos espirituais. E eu falo bastante sobre isso no livro também, como Deus me confrontou. Eu estava me comportando como uma órfã. Eu não sou uma órfã, nem vocês são órfãos. Todos aqui temos o Pai, o melhor Pai que existe no universo, aquele que formou o universo. Mas quando a gente dá ouvidos às mentiras do inimigo,
Ele vai fazendo com que a gente mude certos valores na nossa vida e a nossa lente fica suja. Então a gente vai ter uma lente suja do pai, uma lente suja de nós mesmos e uma lente suja da nossa família, que é a nossa casa aqui também na igreja. Mas, juntamente com esse livro, o Senhor também falou muito ao meu coração sobre a identidade do brasileiro, porque parte da nossa identidade, ela tá ali separadinha, tem uma identidade coletiva que nós temos. Por você ser brasileiro, você tem uma identidade que ela está presente em todos os brasileiros. E Deus falou tanto ao meu coração sobre isso, que eu fiz um capítulo no meu livro, assim, que eu coloquei tudo sobre a identidade do brasileiro, como que Deus vê o Brasil. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, porque o tema é pertinente e o dia é propício para isso, amém? Mas antes da gente começar nessa parte, eu gostaria de compartilhar com vocês 1 Reis 13, do 1 até o 3, que diz assim: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, eles anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio... Perdão, pessoal, estou em Deuteronômio. Sangue de Jesus tem poder. Ok, vou ler nessa versão aqui, que diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Eu quero trazer um contexto aqui histórico para vocês a respeito dessa passagem. 1 Reis 13. O que estava acontecendo aqui nessa história? Israel havia sido dividida. Pelo pecado do rei Salomão, o filho dele teve o reino dividido. Então ele ficou com 2 tribos e o reino de Israel ficou com 10. E esse rei, Jeroboão, era o rei lá dos israelitas, de Israel. Esse rei, ele ficou muito incomodado com o fato de que sempre o povo tinha que ir pelo menos uma vez por ano. Eles tinham que ir lá em Jerusalém, prestar culto e adorar o Senhor. E aí ele falou assim: poxa, o meu povo está aqui, eles não fazem mais parte do outro reino, eu não quero perder ninguém. O que eu vou fazer? Eu vou criar um altar aqui. E desse altar, eu vou fazer eles prestarem culto a esse Deus que eu vou instituir aqui. E aí Deus, na sua grandeza, mandou um profeta. Quando esse rei Jeroboão estava fazendo isso, ele mandou um profeta e falou assim: vai lá e profetiza contra o altar de Betel. E quando ele chega lá, ele fala assim, é exatamente essa passagem que nós estávamos lendo, que daqui a anos iria surgir um rei. E esse rei ia destruir a idolatria daquele altar. E naquele mesmo local onde eles estavam fazendo sacrifícios idólatras, ia ser feito o quê? Sacrifícios humanos. Aqueles mesmos sacerdotes iriam ser sacrificados naquele local. E essa passagem, ela fala muito ao meu coração, porque eu sabia dessa história, eu me lembrava dessa história, mas eu não entendia como que ela pode ser aplicada no nosso dia atual. E aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou ler agora 2 Reis. O que aconteceu? O Senhor profetizou ali, através da vida do profeta, que ia acontecer aquilo. Anos se passaram. Vamos ver a confirmação disso daqui acontecendo? Está lá em 2 Reis 23, 15, que diz assim: até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O nome desse rei era Josias. E ele foi profetizado cerca de 300 e
e poucos anos, 336, se não me engano, anos antes de que esse rei ia surgir e que ele ia fazer todas essas coisas. E quando esse rei surgiu e ele descobriu todos os mandamentos do Senhor, o que ele fez? Ele colocou em prática a palavra que tinha sido predita para ele. Ele fez exatamente todas essas coisas. E sabe o que eu acho mais interessante? Que a palavra de Deus fala que não teve rei como esse. Olha só o que ele fez. Nós vamos a fundo aqui na palavra que vocês vão entender por que eu estou trazendo todas essas referências para vocês. Vamos lá. Em 2 Reis 23, no 24, fala assim: além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam os espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Esse foi o rei que o Senhor predisse anos antes disso acontecer. Muitas vezes a gente olha para a nossa situação atual e a gente fala assim: poxa, tá crítica a situação, tá muito difícil, é impossível alguma coisa acontecer aqui. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, graça, Ele já viu à frente coisas que a gente sequer pode imaginar, mas Ele já sonhou pra gente. E por que eu quis trazer essa passagem hoje aqui? Porque quando eu estava na escola ministerial, teve uma semana que foi uma semana muito, muito difícil, que foi a semana onde o ex-presidente Lula, ele havia sido liberto. E um senso de uma indignação muito grande estava se apropriando de grande parte dos brasileiros. E quando nós estávamos lá na escola, o que aconteceu? A liderança brasileira da escola falou assim: temos uma comunidade de brasileiros vindo aqui para serem edificados. E eu gostaria muito que vocês orassem, intercedessem ao Pai e pedissem uma palavra para Deus, para esse povo que está vindo aqui. E nós começamos a orar e interceder pelo Brasil, como se a gente estivesse ali, gente, mas num nível que vocês não fazem ideia. Era como se a gente estivesse literalmente na brecha pelo nosso país. E quando eu estava orando pelo Brasil, o Senhor me lembrou dessa passagem aqui. E eu não entendi por que o Senhor me lembrou dessa passagem. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos é que nada é por engano. Se você está orando, se você está intercedendo e o Espírito Santo traz alguma coisa na sua mente, é porque ele está querendo dizer alguma coisa para você. Então eu engajei com o Espírito Santo e falei: Senhor, eu não entendi o que o Senhor está querendo dizer aqui para mim. E eu comecei a interpretar o que o Senhor estava querendo dizer. E eu cheguei à seguinte realização. E eu sinto o Espírito Santo dizendo hoje aqui para cada um de nós. Ele traz uma pergunta para nós hoje. O que você tem acreditado que eu não seja capaz de realizar? Quais são as coisas que você tem acreditado que eu não seja capaz de realizar? Por quê? Da mesma forma que Deus fez aquilo em Israel, Ele pode fazer agora também. E quando eu li essa palavra, o Senhor falou assim para mim: filha, o que você acredita que eu não posso fazer? Da mesma forma que isso aconteceu no passado, isso pode acontecer no futuro. E eu vejo que durante décadas, no Brasil, um novo altar tem sido desenvolvido, tem crescido na nossa terra. E a idolatria do passado se parece diferente com a idolatria que é hoje. Os líderes, as casas de justiça da nossa nação, eles têm se prostituído com a corrupção. E eu tenho 30 anos, mas eu tenho certeza que se você tiver um pouco mais de idade que eu, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Você já viu muito disso. Não estou falando de partido, não estou falando de uma denominação, não estou falando de nada disso. Não estou falando da cor de uma bandeira, não. Eu estou falando de um mal que nós temos lutado nesse país e se chama corrupção. Um altar foi montado nessa nação para a corrupção e os nossos líderes, as casas de justiça que deveriam trazer justiça sobre essa nação, elas têm se prostituído com a corrupção, com a idolatria da corrupção. E o Senhor falou isso para mim e eu falei assim: meu Deus, Senhor, e agora? Ele falou assim: o que você acredita que eu não posso fazer? O que você acredita que eu não posso fazer? Muitas vezes a gente está aqui orando para Deus e a gente intercede falando: Senhor,
olha o que está acontecendo aqui, Deus. Senhor, tenha misericórdia, não se esqueça da gente. Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui nessa terra? Deus, será que o Senhor está com os olhos fechados para o que está acontecendo aqui, nessas eleições, nessa temporada no Brasil? E quando eu estava lá na escola, eu cheguei para aqueles brasileiros e eu falei assim: o Senhor me lembrou dessa passagem aqui. E Ele pode repetir isso. Ele quer repetir isso, porque nós temos a autonomia de engajar com Deus e nós vamos profetizar isso. Nós vamos declarar os céus na terra. E eu falei assim: a mesma casa que hoje pode estar sendo usada para ser um sacrifício idólatra nessa nação, ela vai ser usada como uma casa que vai trazer justiça sobre o Brasil. E aqueles mesmos homens que hoje estão lá, Supremo Tribunal Federal, nas casas de justiça do nosso país, onde a gente fala impossível tirar alguém de lá. Impossível. O que é impossível para o seu pai? O que é impossível para o seu Deus? Essas mesmas pessoas que são encarregadas de fazer justiça e muitas vezes não fazem, independente de ser só lá. Corrupção tem em todos os lugares. Eu sinto que Deus está trazendo justiça para a nossa terra. Eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei que dia que isso vai acontecer, mas Deus está trazendo justiça para a nossa terra. E Ele está falando para nós hoje: não tema, independente do que acontecer, eu não estou com os olhos fechados para o que está acontecendo no seu país. Eu estou realizando uma obra. Estava conversando com um amigo meu e ele falou assim: fazem 2 anos que os meus filhos não veem nudez na televisão. 2 anos que os meus filhos não veem carnaval na televisão. Eu não sei o que é isso. Se não for o poder de Deus, me fala então o que é isso. Eu não sei, gente. Às vezes a gente fica tão parado analisando as coisas de ruim que estão acontecendo no Brasil, mas a gente não para prestar atenção nas coisas boas que o Brasil está acontecendo, que Deus está fazendo na nossa terra. Deixa eu contar um negócio para você. Até beber um água depois dessa, Jesus. Quando eu estava na escola, comecei a me comportar como uma filha mais nova. Você vai entender melhor sobre isso se você der uma lidinha no meu livro, mas vou dar uma pincelada. O que é se comportar como o mais novo? Pensa aqui comigo, quando o mais novo ele adentra na casa do pai, ele dá de cara com o desapontamento do filho mais velho, na parábola do filho pródigo. Só que, quando os mais novos eles entram dentro de casa, eles também ficam uau para os irmãos mais velhos. Uau, eles são incríveis. Uau, olha o jeito que eles falam. Uau, olha que sabedoria. Uau, por que eles são assim? E quando eu estava lá na América, eu fiquei desse jeito. Eu falei assim: uau, olha só como eles falam. Uau, olha só como eles são incríveis. O Bill Johnson ia ministrar e ele falava naturalmente, gente, como quem come um pãozinho na chapa todo dia de manhã. Eu estou na 5ª geração de pastores da minha família. Eu falei: pelo amor de Deus, gente, 5ª geração de pastores. Eu falei assim: eu estou torcendo aqui para ter 5 gerações de crente na minha família. E o abençoado está compartilhando 5 gerações de pastores. Eu falei: tá difícil, hein? Mas enfim, e eu estava lá, de boas, vivendo a vida. Mas eu comecei a falar assim: poxa, eu nunca vou ver isso acontecendo no meu país. Eu comecei a me comportar como uma filha mais nova. O filho mais novo, quando ele entra dentro de casa, ele não tem a mente renovada, sabe o que pode acontecer com ele? Ele começa a pensar no tempo que ele perdeu. E aí eu comecei a pensar no tempo que a nossa nação perdeu. Falei: por que os gringos são tão abençoados? Porque eles foram colonizados por cristãos. O Brasil não foi colonizado por cristãos, já perdemos, já, e esse ponto já deu ruim, já. Aí eu falei assim: nossa, mas eles têm tantas escolas ministeriais, eles têm tanta sabedoria e tal. Eu peguei e falei assim: isso não tem no Brasil também não, a gente também tá difícil a situação. E aí eu comecei a ficar me auto-sabotando. Todas as vezes que falavam assim: alguém tem alguma coisa legal para compartilhar, eu poderia até ter, Deus poderia até me incomodar, mas eu ficava assim: não vou. Porque o meu inglês não era bom o suficiente, porque eu não queria me comunicar como uma estrangeira, eu queria a perfeição, né? The books on the table. Enfim, mas não rolou. E aí, o que aconteceu? O Senhor também me confrontou. Agora você está se comportando como uma mais nova. Você está se auto-sabotando e você acha que você não traz nada para a mesa do Pai. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o Brasil, muitas vezes, se comporta dessa maneira, como filho mais novo. Em que sentido? Que a gente olha os mais velhos e a gente fala: eles são incríveis. Meu Deus, eles são maravilhosos. Olha que sabedoria. Nunca vamos chegar nesse nível. 5 gerações de pastores. Enfim.
E Deus não está se importando com isso. Sabe por quê? Porque nós somos um país que significa brasas. Sabe o que Deus estava falando a respeito da nossa identidade? Quando Ele permitiu que o nosso nome fosse Brasil? Brasil significa madeira cor de brasa. E nós exportávamos exatamente isso, a nossa madeira cor de brasa. E quando eu estava lá, os gringos, gente, eles falavam assim, depois eu volto nesse ponto, tá? Vocês me lembram qualquer coisa. Quando eu estava lá no intercâmbio, sabe o que acontecia? Começou a ter o Descend. A escola ministerial tinha várias viagens missionárias. Todo mundo escolhia uma viagem missionária naquele ano. Sabe qual que era a preferida de todo mundo? Chutem. Brasil. Não tinha um gringo que não queria vir para o Brasil. E eu ficava assim, mas o que está acontecendo? Eu entrava no corredor, eles estavam com a bandeira do Brasil. Pessoa que eu nunca vi na vida, com a bandeira do Brasil, e falando, fogo, fuego, fuego, fogo. E eles não sabiam espanhol, português, misturava tudo e ficava... Por quê? O idioma. Eles se encantaram pelo idioma que o brasileiro fala e eles queriam a mesma unção. Então eles estavam tentando reproduzir aquilo. Aí eu andava no corredor e falavam assim, você é brasileira, não é? Olhavam no meu crachazinho, assim, tinha a bandeirinha do Brasil. E falavam assim, por favor, ora por mim. Botava a minha mão assim e falava assim, ora aí, eu, fogo. Aí a pessoa, glória a Deus. Enfim, mas sabe o que aconteceu? Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes a gente está tão imerso aqui dentro que a gente não sabe qual é a perspectiva que os outros filhos de Deus têm dessa casa, do nosso Brasil. E o Brasil, ele pode sim ser uma nação que tem poucos anos de independência, poucos anos de ter sido descoberto em correlação a outras nações. Mas a gente carrega algo que os nossos irmãos na fé não carregam. E sabe o que é esse algo? É o fogo do primeiro amor. E Brasil é o quê? Brasa. Brasil braseiro. Deus foi extremamente intencional com o nosso nome. Ele colocou Brasil, madeira cor de brasa, porque nós carregaríamos brasas do seu avivamento. Todas as vezes que as pessoas encontram com um brasileiro, elas falam, eu amo a sua animação, a sua alegria, eu amo isso. É isso que nós trazemos para a mesa do Pai. Sabe quando tem uma criança dentro de casa e ela traz alegria? Estou nessa fase, meu sobrinho, gente, uma graça. Enfim, e aí ele fala qualquer coisa, gente, ai meu Deus. Ele vira e ele fala assim, gatinho. Aí a gente, você é um gatinho. E a gente ama isso. Por quê? Os mais novos na fé, eles trazem algo, eles trazem alegria para a casa do Pai. Então, quando nós estamos em contato com os nossos irmãos mais velhos de outras nações, eles são tremendamente abençoados por aquilo que nós carregamos. E eu senti muito forte de trazer essa palavra hoje aqui, porque muitas vezes nós auto-sabotamos as nossas forças. A gente simplesmente olha o que a gente não é capaz de fazer. A gente fala, eu não tenho 5 gerações de pastores na minha família, minha nação não foi colonizada por cristãos, o que de bom poderá sair dessa terra? Né? E o Senhor está falando, eu escolhi vocês para serem brasas do meu avivamento. E se no passado nós exportamos madeira cor de brasa, eu ouso dizer que nós exportaremos agora filhos e filhas avivalistas. As nações precisam do que você carrega. Elas precisam da chama que está em você. E você acha que é algo banal, algo simples? Desculpa, fala para você, mas não é. Até o seu jeitinho brasileiro é um talento para a humanidade, quando usado para as coisas boas. Eu morava numa casa que as meninas estavam querendo jogar fora a torradeira. Eu falei assim, não na minha terra, minha filha. Ninguém vai jogar essa torradeira fora, porque eu sei que não vamos comprar outra nem tão cedo, e eu quero comer meu pãozinho com manteiga. Sabe o que eu fiz? Eu botei um prego lá, um papelzinho, e falei assim, agora vai funcionar. Em nome de Jesus, funcionou, e é isso. Não tem tempo ruim para o brasileiro. Não tem, não vai dar certo, vai dar sim. Não sei, não vai dar assim, a gente tenta no caminho, a gente tenta na volta, a gente tenta de todo lado. A gente não desiste. E eu sinto que é Deus também falando pra gente, da mesma forma que você naturalmente não desiste das coisas. Você é um povo batalhador que tem uma das inflações, não agora, mas um dos impostos maiores. E vocês ainda assim batalham. É um dos povos mais empreendedores que tem no mundo. Então, pessoal, não tem motivo para que a gente
se auto-sabote, para que a gente não veja as nossas forças. Você é um convite declarado para as nações ter um encontro com o fogo da presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Em Ezequiel 37, conta a história do Vale de Ossos Secos, né? O profeta que profetizou sobre o Vale de Ossos Secos. E às vezes na nossa vida a gente vê uma situação muito crítica, muito ruim na nossa nação e a gente fala assim, nossa, tá tudo ruim, né? Tá ruim mesmo. Nossa, e a política tá assim, e a economia tá assim, e as crianças lá em casa também tá assim. Aí já junta tudo, bota no mesmo pacote e fala, tá tudo ruim. Muitas vezes Deus vai te mostrar um vale de ossos secos. Mas, de que maneira nós estamos colaborando com Ele para declarar aquilo que Ele quer fazer nesse vale? Você acha que Deus olhou para aquele vale e Ele falou assim, vai lá e fala que o vale tá zoado, que o vale tá bem ruim mesmo, só morte ali. Aí o profeta chegava e falava assim, vale de ossos secos, você tá morto, bem mortinho. Não. Ele chegou lá e falou o quê? Declarou vida. Então, todas as vezes que nós olharmos para uma situação crítica na nossa nação, na nossa casa, no nosso país, nós estamos recebendo um convite de Deus declarado. Você está vendo um vale de ossos secos, o que você vai declarar? Você vai declarar vida. Você vai colaborar comigo e você vai declarar vida. Amém? Ok. Depois de ter passado toda essa experiência de ver as pessoas querendo receber daquilo que estava fluindo dos brasileiros, foi algo muito único, muito especial. Eu parei de olhar para as coisas que a nossa terra não tinha e eu comecei a ver exatamente quais eram os olhos do Pai para a nossa nação, a nossa força. E hoje eu sinto que Deus, Ele está fazendo um convite para nós. Assim como eu li nas primeiras passagens do altar de Betel, hoje nós temos a oportunidade de nos reunirmos aqui e não simplesmente orar e falar assim, Deus, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está enxergando o que está acontecendo no nosso país? Mas pelo contrário, nós temos a oportunidade de falar, faz de novo, Deus. Aquilo que o Senhor fez com o rei Josias, faz de novo. Pega essas casas de justiça e faz de novo. Eu não sei você, mas eu não temo o que vai acontecer no futuro. Porque eu sei que o meu Pai está no controle. Eu sei que o meu Pai está no controle. Eu não tenho por que temer. Ele está cuidando de tudo. Eu só preciso engajar com Ele e fazer aquilo que está na minha responsabilidade. Sabe o que é você ser intencional com Deus? Você pode ser intencional com Deus, com o Espírito Santo, quando você entende qual é a sua parcela de responsabilidade e aquela que não é a sua parcela de responsabilidade. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Mas o que a gente não pode fazer, a gente entrega para o nosso Pai. A nossa parte a gente fez. Nós estamos aqui votando. Nós estamos aqui orando pelo nosso país, nos comprometendo com isso. E qual é a parte que a gente não pode fazer? A gente não tem controle sobre quem entrará no governo. Nós não temos controle sobre o futuro da nossa nação. Então isso a gente deixa nas mãos do nosso Pai. Amém? Queridos, para encerrar eu gostaria só de trazer um pequeno trechinho aqui para vocês de algo que o Senhor falou muito ao meu coração enquanto eu escrevi esse capítulo do Brasil, Madeira Cor de Brasa. E eu escrevi o seguinte, eu estava falando sobre qual a percepção que as pessoas têm do Brasil, o que elas ouvem falar e o que elas veem acontecendo no Brasil, ok? E eu coloquei assim, jovens se mobilizando dentro das universidades para pregar o Evangelho. Sinais, milagres e maravilhas acontecendo todos os dias. Pessoas sendo saradas das mais diversas doenças e enfermidades. Igrejas e comunidades inteiras se mobilizando para alcançar os que precisam a qualquer custo. Não se vê isso ao redor do mundo. Pelo menos não com a mesma intencionalidade que os brasileiros vivem. E isso não é para nossa própria honra e glória, mas para que todos saibam que o Brasil tem um Senhor e o seu nome é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.
Essa foi a palavra que o Senhor falou muito ao meu coração para trazer hoje. Todos nós aqui temos uma identidade. E junto com a nossa identidade, carregamos também uma identidade coletiva da nossa terra. Então isso daqui está em você também. A alegria do brasileiro é algo que contagia. E que o papai possa abençoar vocês nessa jornada. Eu vou orar rapidinho. Amém? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua revelação, Senhor. Pelo teu entendimento de quem nós somos na tua mesa. Na tua casa, Pai, existem muitos filhos, existem muitas nações, Senhor, e nós queremos ser extremamente intencionais com aquilo que o Senhor depositou sobre essa terra. Nós entendemos o propósito e o motivo pela qual o Senhor permitiu que essa nação fosse chamada Brasil. Nós entendemos, Senhor, qual é a nossa parcela de responsabilidade, Senhor, e nós estamos aqui nos colocando, Senhor, na brecha pelo nosso país, Senhor. Nós entendemos todos esses pontos e nós declaramos que o Brasil tem um Senhor e esse Senhor é Jesus Cristo. Esse Senhor não é corrupção, esse Senhor não é idolatria, esse Senhor não é ninguém a não ser Jesus Cristo. E nós te damos glória, Senhor, porque independente do que vai acontecer hoje, o Senhor sabe de todas as coisas. E assim como nós ouvimos nessa ministração hoje, papai, aquilo que o Senhor fez no altar de Betel, nós colaboramos contigo agora, Senhor, e nós declaramos profeticamente, faz de novo, Senhor, que as casas de justiça sejam inundadas pela tua justiça, não pela justiça do homem, mas pela tua justiça, Senhor. Que o Brasil tenha um encontro radical, Senhor, contigo, em níveis estratosféricos, Senhor, em níveis que ninguém jamais viu. E que as nações, Senhor, possam ter um encontro contigo, Senhor, através daquilo que o brasileiro carrega. Porque nós sabemos, Senhor, que esse já foi o teu propósito desde o início. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.